Bem-vindos a mais uma aula da tia Paula Check. Vamos brincar de eu já e eu nunca? Só que nessa brincadeira eu não aceito eu nunca, só aceito eu já. Então, vocês já fizeram a página 7 e 8? Com certeza, né? Essa pergunta é meio óbvia, com certeza vocês já fizeram. Então vamos para a correção, tá? Não se preocupem, os cachorros vão latir, as motos barulhentas vão passar, alguém vai bater na minha porta, porque eu não tenho um minuto de paz nessa gravação. Então, é isso, galera. Vamos lá. Questão 1. A respeito do humanismo português e a respeito desse humanismo português, eu já lembro vocês de antemão. A gente tem três partes de produções distintas dentro do humanismo. O que foi o humanismo? É uma escola literária, tia Paula? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não me matem, não. Não é uma escola literária, é um momento de transição entre o trovadorismo e o classicismo, que é a nossa próxima escola literária. É um momento ainda de indefinição, tá? É um momento da transição do teocentrismo para o antropocentrismo. É um momento que não sabe se é mais medieval, se é mais era clássica. Então, é esse momento de transição que o humanismo está inserido, tá? Nós temos 3 grandes tipos de produções. Temos as crônicas de Fernão Lopes. Lembrando que Fernão Lopes é um dos nomes mais citados dentro do humanismo, porque ele era o cronista mor. O que é isso? Ele era o cara responsável por cuidar de toda a documentação importante, de toda a documentação extremamente valiosa de Portugal, tá? E era um cargo que era instituído por o rei, então ele trabalhava para o rei. Ok, até aqui nós temos as poesias palacianas, né, que o maior nome é Garcia Rezende, e nós temos também o teatro, que é o teatro de Gil Vicente. Dentro de todas essas produções, o teatro é o que tem um pouco mais de ganho popular, tá bom? Teatro de Gil Vicente, que eu até expliquei pra vocês, o Alto da Barca do Inferno, mandei um áudio e eu já aconselho a vocês, gente. Nós vamos fazer prova na próxima semana, tá? E eu aconselho vocês a ouvirem novamente os podcasts, a estudarem, tá bom? O que a gente já passou, tanto no caderno 1 como esse agora do caderno 2, mas principalmente do caderno 1, ok? Sem nenhuma angústia, sofrimento, depressão, ansiedade. Vamos lá para a primeira questão. A respeito do humanismo português, julgue em V ou F, as proposições que seguem. Então vamos lá. As crônicas de Fernão Lopes, até aqui tá correto, são crônicas, não são poesias palacianas e nem é o teatro, ok? As crônicas de Fernão Lopes são importantes documentos históricos da literatura sobre Portugal. Gente, demais. Se tem uma coisa que é verdadeira, é o primeiro item, porque ele documentava tudo, principalmente da vida dos reis, principalmente da vida do palácio. Ele documentava tudo nas suas crônicas. Então, é um importante documento que a gente tem. Inclusive, aquele babado forte que eu contei pra vocês sobre Inês de Castro e Dom Pedro, a gente sabe por quê? Por causa das crônicas de Fernão Lopes. Então, a primeira é verdadeira. Vamos lá. Se a primeira é verdadeira, a gente já elimina qual, gente? Já eliminamos qual? Digam aí pra mim, já eliminamos o quê? Já eliminamos a C e a E, ok? Então, a gente já elimina essa daqui de cara. Vamos pra segunda. Um dos episódios mais trágicos, tema de numerosos textos literários, é o assassinato de Inês de Castro. Até aqui, ok. Também narrado por Fernão Lopes em Crônica del Rei Dom Pedro. Super verdadeiro, tá? Preposição 1 é verdadeiro, segunda também é verdadeira. Terceira, as condições históricas em processo de transformação do continente e em Portugal pouco contribuíram para alterar a visão do mundo da época. Gente, cuidado com esses modalizadores. Pouco, muito, nunca, jamais. Sempre desconfie, porque assim, é muito difícil ter uma questão com um modalizador tão forte. Dizer que as condições históricas do processo de transformação, gente, era um momento de transição. Foi tão forte que a gente não pode nem chamar isso de uma escola literária. Dizer que não contribuiu, falso. Então, a gente está entre a A e a D. Então, o que vai decidir é a quarta proposição. Questão como essa é super difícil. Por quê? Porque, assim, se você souber até a terceira, nada vai te ajudar. A quarta é que vai decidir se você vai acertar ou não essa questão. Então, vamos lá. A perspectiva historiográfica de Fernão Lopes apresenta características antropocêntricas, ok? Apresenta sim. Pois busca
explicar os fatos não mais pela fé, mas por razões humanas. Corretíssimo, gente. Então, ficamos com a letra A, alternativa correta, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, porque eu faço de tudo para o vídeo ficar menor, para ver se vocês, né, escutam. Mas, escutam, eu acho que se vocês veem, né? Mas, vem escutar, porque não dá pra fazer nada. Tá bom, desculpa. Então, vamos lá pra segunda questão. Vamos lá? Cadê a segunda? Eu vou ler daqui, gente, que eu sou cega. Esse negócio é muito pequeno. Vamos lá. Segunda questão. A sua brilhante construção histórica e o seu recurso às fontes narrativas ou documentais, a sua indagação junto a pessoas que ainda tinham presenciado os acontecimentos de 1383 a 1385. Você para aí e coloca aqui. Eu não sei colocar, gente, mas deve ser bem aqui, tá? Eu espero que seja. Aqui, o que aconteceu? Alguém tem um palpite? Alguém tem um palpite? Dinastia de Aves. Muito importante para esse momento, tá? Dinastia de Aves, esse período de 1383 a 1385. Aqui é um trecho que ele vai falar exatamente sobre essa dinastia de Aves, ok? O que foi a dinastia de Aves, tia Paula? Lembram do babado que eu contei para vocês de Dom Pedro e Inês? Bom, quando Dom Pedro morreu, um dos seus herdeiros, chamado Dom Fernando, assumiu o poder. Até aí, ok. Quando eu digo seus herdeiros, ele com sua esposa oficial, certo? E aí, Dom Fernando, depois que assume o poder, depois de um tempo, ele morre. Quem fica no poder é Dona Leonor Teles, que era sua esposa. Tem um babado fortíssimo dela, dizendo que ela traía ele e tudo. E que o povo estava revoltado, porque ela estava governando junto com o amante dela. Gente, tem tantos babados da corte portuguesa que vocês não vão imaginar. Até aí, ok, né? E aí, causou o quê? Causou um grande levante popular. Adivinha quem era que estava liderando esse levante popular? Dom João I. Quem era Dom João? Filho de Inês de Castro com Dom Pedro I. Disse, a vida não é dessas. A pessoa tenta, né, não ser do poder, tenta não ter o seu lugar no palácio, mas a vida vem com a dinastia de Aves e coloca Dom João, agora ele vem com o levante e tal, ele ganha um apreço popular. Inclusive, gente, Fernão Lopes, ele não é contra a dinastia de Aves, não. De jeito nenhum, a gente vai já ver por quê, tá? E aí, Dom João vem e fica com o poder, agora ele é o rei de Portugal. Não foi tão fácil não, eu tô resumindo, mas não foi tão fácil não, mas para vocês verem assim, terem uma noção de como aconteceu. Continuando. As suas reiteradas declarações de amor e apego à verdade, notem aqui que verdade está entre aspas, então a gente tem que ter bastante cuidado com essas expressões que podem indicar ironia. Como ele mesmo escreve, devem, pois, ser entendidos na perspectiva que é a de Fernão Lopes. Qual a perspectiva de Fernão? A da defesa da legitimidade da dinastia de Aves, como eu falei para vocês, ele era super a favor, e da exaltação de seus feitos. Então vamos lá para o comando da questão. De acordo com o texto, a busca pela verdade por Fernão Lopes era isenta de um objetivo ideológico? Explique levando em consideração a própria condição de cronista oficial do reino desempenhado pelo autor. Gente, aí são duas perguntas em uma. Primeiro, a busca pela verdade que Fernão Lopes tanto buscava era isenta de um objetivo ideológico? De jeito nenhum. Não era isenta de um objetivo ideológico, tanto que ele tinha um apego, ele fazia apologia à dinastia de Aves. Mas como é que eu explico isso, levando em consideração a própria condição do cronista oficial? Como eu falei, cronista oficial é um cargo que ele só é dado pelo rei. Quem era o rei antes? Dom Fernando. Quem ficou no poder? Dona Leonor. Ou seja, ele devia fidelidade a Dona Leonor. Vocês estão entendendo aí o babado como é forte? Ele devia fidelidade a Dona Leonor, ou seja, ele devia colocar nas suas crônicas o quanto a dinastia de Aves era algo ilegítimo, era algo que não deveria ter acontecido, e infinitas coisas. O que é que ele faz? Não, gente, nas crônicas dele ele não acaba não.
A dinastia de Aves, na verdade, e aí que está o seu objetivo ideológico. Então, vamos lá, vamos formular a resposta. A busca dele, a busca pela verdade, não era isenta de um objetivo ideológico, mesmo ele sendo um cronista oficial do reino. E sua função como cronista oficial do reino era servir o reino e também buscar, né, ir atrás de fatos históricos que aconteceram o quê? Em Portugal para documentar. Então, você pode colocar isso que, mesmo ele sendo um cronista oficial do reino, ele buscava fatos históricos para documentar, independente de quem estava reinando ou não. Ok, até aí? Vamos para a terceira questão. A obra de Fernão Lopes tem um caráter, vamos lá. Gente, questões que te dão palavras-chave e uma vírgula depois, que essa vírgula, após a vírgula é a explicação, você fica assim bem ligado e lê somente as palavras-chave no primeiro momento. Vamos lá. Puramente científico, não, gente, a ciência ainda nem tinha entrado aqui. Agora que eles estavam no transição do teo para o antropocentrismo. Eu não estou dizendo que não tinha ciência aqui. Eu estou dizendo que na obra de Fernão não tinha. Na obra de Fernão era puramente histórico ou histórico literário. Até respondi, né? Então vamos lá. Puramente científico? Não. Essencialmente estético? De jeito nenhum. Basicamente histórico, vamos ficar com essa. Histórico literário, também vamos ficar com essa. Histórico literário, de novo, também vamos ficar com essa. Questões que as palavras-chave se repetem, geralmente é uma delas. Por todos os meus, as minhas experiências, geralmente quando é uma dessas daí, quando a palavra-chave se repete é porque é uma delas. Mas vamos ler. A, C. Basicamente histórico, pela fidelidade à documentação e pela objetividade da linguagem científica. Matou bem aqui nesse científico. Como eu disse, não era... Vou voltar aqui para o marca-texto. Como eu falei, não era foco dele ter linguagem científica. Eliminamos a C. D. Histórico literário, aproximando-se do moderno romance histórico pela fusão do real com o imaginário. Gente, quando ele chega com real e imaginário, já mata a questão. Por quê? Porque ele buscava a verdade, ele documentava fatos históricos. Documentar fatos históricos é distante do imaginário. É como se ele documentasse o que realmente acontecesse, ficando apenas o que a letra E como correto. Então vamos lá. Histórico literário pela seriedade da pesquisa histórica e pelo tratamento literário de tom épico, muito bem. Geralmente esse tom épico era revelado a um rei, além de técnicas dramáticas de composição. A letra E é totalmente correta. Vamos lá para mais uma questão do Enem. Texto 1. Giotto inaugura a noção de perspectiva na representação arquitetônica e utiliza o rosto de pessoas comuns em suas narrativas religiosas, humanizando os santos. Olha aqui uma característica do humanismo. Essa aqui é uma das palavras-chave. Humanizando os santos. Por isso, humanismo. Entenderam aqui esse equilíbrio? Agora ele vai pegar, principalmente esse pintor, ele vai pegar pinturas, ele vai pegar o que ele tinha antes do trovadorismo, de figuras religiosas, geralmente com pessoas, pessoas, né? Figuras extremamente de branco, pouco caráter, quando eu digo caráter, poucos traços humanos, geralmente uma luz muito resplandecente, não dá pra ver nada, a gente vê essa figura de santo. Mas agora tem outra perspectiva, que é humanizar o rosto dos santos, ou seja, tornar mais humano. Outro aspecto de sua pintura é a introdução de volumes nos corpos. Essa introdução de volumes nos corpos, gente, também é característica do homem. Porque nas pinturas antigas, as pinturas que ele tinha como base, o corpo dos santos era como se fosse uma coisa só, uma túnica só. Não tinha volume, não tinha seio para a mulher, não tinha uma perna mais volumosa para a mulher, não tinha traços humanos, era algo mais, né, como é que eu posso dizer para vocês, mais reto. E olha dessas características. E o texto 2, gente, é exatamente a prática do texto 1. Essas daqui, ó, dá pra marcar. Eu não sei marcar, eu não vou tentar não, desculpa. Mas olha aqui, olha, segue o mouse.
Olha essas características, olha o volume nos corpos. Tá vendo isso aqui? A caracterização que é o quê? A humanização dos santos. Até aqui, ok? Então vamos lá para a questão. As obras de Giotto prenunciam as grandes transformações nas artes ocorridas durante o chamado humanismo, ok? Ao manterem um forte misticismo medieval, aproximando-se todavia do universo humano. Entre as características do artista apontado no texto 1, o que é que ele quer aqui? Foco no texto 1. Entre as características do artista apontado no texto 1, encontra-se na pintura destacada. Quais foram as coisas que ele apontou, gente? A representação humana na imagem dos santos. Exatamente isso. Ele focou em, se eu pudesse sintetizar, é isso. A representação humana na imagem dos santos. Qual alternativa tem isso? Qual? A letra D. Ó, a representação de homens comuns como santos em narrativas religiosas. Tia Paula quer dizer que ele está profanando, quer dizer que ele é um herege, ele está criticando? Não, gente, aqui não é uma crítica. De jeito nenhum. Ele não perde o respeito de forma alguma aqui. Tá bom? É só essa característica do estilo da época de aproximação. Por isso o humanismo vem de humano. Beleza? Vamos lá para a quinta questão. Vamos lá. O humanismo foi um movimento que não pode ser definido por. Por que o humanismo não pode ser definido? Primeiro, porque é um momento de transição, como eu falei para vocês. Segundo, porque havia um misticismo muito forte. Por isso ele não pôde ser definido. Terceiro, porque o geocentrismo ainda reinava. E as realidades eram outras, tá? Qual é a alternativa que mais se encaixa? Vamos lá. Primeiro, sobre o momento de transição. Segundo, o misticismo. E terceiro, sobre o geocentrismo e as realidades. Aí as realidades, as culturas medievais que ainda não existiam. Por isso que esse momento, por isso que o humanismo ainda não pôde ser tão definido. Gente, se tivesse aqui uma alternativa dizendo transição, momento de transição seria mais completa, mas não tem. A que mais se encaixa dentro dessa perspectiva de itens é ter valorizado o misticismo, porque era muito presente, o geocentrismo e as realizações de culturas medievais. Por isso que ele não pôde ser definido como uma escola literária e ele foi definido como um momento de transição, ok? Eu acho que é a última. Vamos lá para a sexta questão. Nessa sexta questão, gente, eu vou ler bem aqui o comando da questão para vocês. É um fragmento que descreve a movimentação de portugueses em função do cerco da cidade de Lisboa em 1384, pelo rei de Castelo, o rei que não aceitava de jeito nenhum que Dom João I tinha conquistado o poder com a dinastia de Aves, tá? Que não aceitava a ascensão do trono português por Dom João, o primeiro da nova dinastia de Aves, ok? Pela leitura do fragmento e seus conhecimentos sobre o tema, avalie as seguintes afirmações e dê a soma dos itens corretos. Essa é uma questão puramente somativa. Ele quer o somatório dos itens corretos. Vamos ler esse fragmento para que vocês entendam aqui. O rei de Castela disse que ia atacar Portugal. E qual foi a reação de Dom João I ao saber disso? Vamos lá. Deixa eu ler daqui, gente, cega. Vamos lá. Onde sabei que quando o mestre... Olha aqui. Olha como eu sei que ele... Aqui, gente, é uma crônica de Fernão, tá? É o Fernão que tá narrando. Olha aqui o modalizador. Gente, ele poderia chamar de qualquer outro nome, mas ele decide chamar o mestre. Ele não chama nem de rei, ele chama de mestre. Tá vendo como a ideologia dele aqui é forte, tá? Onde sabei que quando o mestre e os da cidade souberam da vida del rei de Castela e esperaram o seu grande e poderoso cerco, logo foi ordenado que recolheram para a cidade os mais mantimentos que haver pudessem, assim de pão e carne, como de quaisquer outras coisas. Ou seja, sabendo que ia fechar o cerco, foi que Dom João fez, mandou recolher a maior quantidade de mantimentos
para que o povo conseguisse sobreviver. E assim de pão e carne como de quaisquer outras coisas. Iam-se muitos às lesírias e em barcas e bardéis. Depois de Santarém, esteve por Castela, e dali traziam muitos gados mortos e salgavam em tinas e outras coisas, que fizeram grande alçamamento, que é como se fosse para armazenar, abastecer, tá? Então eles traziam gado morto, como não tinham o que a gente chamou de geladeira, eles salgavam, que era uma técnica, gente, para conservar o alimento. E acolheram-se à cidade muitos lavadores, como mulheres e filhos e coisas que tinham, e outras pessoas da comarca do ao redor. Aqueles que prouve de fazer, e alguns deles passaram o tejo, como dos seus gados e bestas. E os que puderam levar foram até tal para Palmeira. Ao passo que outros ficaram na cidade e não quiseram dali partir. E tais que houve os que guardaram todo o seu e ficaram nas vilas, que por Castela tomara a voz. Os muros todos das cidades, que não havia míngua de mão, reparamento, e nas 77 torres, de quem ao redor de si foram feitos os seus calamanhões de madeira, ao redor de si de madeira, os quais estavam bem fornecidos escuros e lanças e dardos, e bestas de tornos de outras maneiras, com grande abundância dos virotões. Ok? Professora, essa leitura é um pouco complicada, muito bem, gente, porque aqui é a transição do galego português para português arcaico, tá? Então aqui tem umas palavras que que nós em geral não temos o contato, porque já caiu em desuso há muito tempo. Primeiro item diz assim: o tom épico da passagem reflete a herança de livros épicos da antiguidade clássica, em especial no que se refere à descrição idealizada dos acontecimentos. O que mata é aqui. Não tem uma descrição, pelo menos por Fernão, não tem descrição idealizada. Tem descrição dos momentos históricos. Segunda, por narrar eventos importantes da história portuguesa no século XIV, por uma perspectiva regiocêntrica, Fernão Lopes concentra-se exclusivamente em registrar a vida da nobreza? De jeito nenhum. Não é porque ele narra, como eu falei para vocês. Cuidado com esses modalizadores. Cuidado com exclusivamente, com nunca, com sempre, tá? Porque você pode cair nele. Gente, se ele fosse colocar exclusivamente a vida da nobreza, Inês de Castro não seria narrada, tá? Vamos lá para a quarta. A descrição dos preparativos dos moradores de Lisboa para o ataque que viria dos comandados do rei de Castela exalta o caráter heróico dos lisboneses, que, sem exceção, decidiram lutar pela cidade. Tem exceção, sim, e muita. Se tem uma coisa que tem exceção, não eram todos que concordavam com isso não, tá, gente? Tanto para a sociedade de Castela como para a sociedade portuguesa. Então vamos lá, oitavo. Nota-se na passagem a plasticidade dos relatos de Fernão Lopes, sobretudo quando o leitor é conduzido a ter uma visão ampla e dinâmica dos preparativos da cidade de Lisboa contra o ataque estrangeiro. Exatamente, o item 8 aqui, gente, é totalmente verdadeiro. Ele te leva a ter uma visão mais ampla dessa dinastia, tá? Uma visão em que você pode ver os dois lados, porque assim, ele era cronista real, mas ele também apoiava a dinastia, então ele narrava isso de uma forma mais ampla, porque se ele fosse contra, gente, ele não colocaria esse modalizador mestre, ele colocaria usurpador, ele colocaria qualquer outra palavra para dizer que não concorda com aquilo, tá? Até agora a oitava está correta. 16ª. Fernão Lopes apresenta de maneira neutra. Não. Neutra não. Ele chama Dom João de mestre,
ele utiliza esse modalizador. Neutra não é, de jeito nenhum. Então, aqui a gente já mata que não é, ok? E, tia Paula, qual é o... Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Tia Paula, qual é o resultado? Sai daqui. Gente, o resultado é 8. Eu tô querendo escrever 8, mas ele não tá querendo sair. Eu tô tentando inserir texto, você não deixa. O resultado é 8, tá? Vou colocar aqui pra vocês. O resultado é 8. A resposta da quinta letra C. E tudo respondido. Gente, então continue estudando, tá bom? Não parem e daqui a pouco, quando eu digo daqui a um tempo, vai ter mais atividades, tá bom? Beijo em vocês, espero que vocês façam a correção devida. Beijos, tchau!